pátria do Evangelho, a sua casa de referência, mas está sempre conosco quando solicitado, né, Valdir? Valdir é antenado, é uma pessoa estudiosa, tá? Pesquisador, sempre traz informações muito interessantes para nós, baseados, claro, essas informações do Evangelho de Jesus, nos ensinamentos de Jesus. Prazer tê-lo conosco na noite de hoje. Fique à vontade, que você seja inspirado e protegido, tá? Obrigado, Amélia, Terezinha, diretores dessa casa. Boa noite a todos. É um prazer imenso retornar aqui, sempre uma alegria muito grande. O convite me faz muito bem. É um prazer enorme de trazer aqui alguns assuntos para debate, muito pertinentes sempre à doutrina espírita e fundamentados, sem exceção, no Evangelho de Jesus. Gostaríamos de refletir um pouco nesta noite, chamar a atenção de vocês, para que a gente pudesse, talvez pela calma que a noite se apresenta depois da chuva, né? Aqueles que são os heróis da resistência, conseguimos sair um pouquinho. E é interessante como é que nós dedicamos tantas horas do nosso dia a tantas atividades, e muitas vezes essas atividades de reflexão profunda da alma, que na verdade é para o desenvolvimento de cada um, daquilo que ele é na essência, que é a parte espiritual, às vezes fica um pouquinho relegado. Se a gente buscar as estatísticas de uso das mídias sociais, isso o WhatsApp traz para a gente, mostra até na tela do telefone, a gente não precisa nem procurar, ele diz assim, esse mês você usou X horas por dia. Então, aqueles de nós que usam menos, está usando 1 hora ou 2 por dia. Então, 1 horinha na casa espírita é um tempo bastante curto e muito bem dedicado, que ele possa ser estendido a momentos de estudo, porque a obra do conhecimento é uma obra desafiadora e muito profunda. É uma obra gigante, na verdade, conhecimento espírita. Às vezes a gente se pega pensando como que a Europa, por exemplo, o berço de Kardec, através do pensamento da França, que é o berço do pensamento libertador, do conhecimento, de todas as revoluções culturais nascidas lá, não tem se apresentado atualmente com tanto afinco a isso. E a gente retrocede um pouco na história do cristianismo e busca compreender também a dificuldade dos primeiros séculos de divulgação da doutrina cristã, que perdurou apesar de todos os contratempos encontrados, né? E que não foi de uma maneira tão rápida. Então, a gente quer acreditar, sim, que nós temos um papel importante nesse cenário de divulgação desse conhecimento. É um conhecimento muito novo. Falar com as pessoas hoje sobre reencarnação, para a gente que está aqui na Casa Espírita, parece um assunto muito corriqueiro, fácil de assimilação, mas é uma pequena parcela das pessoas que conseguem compreender ou já aceitar, ou entender aquilo que Jesus fala para Nicodemos quando ele fala de nascer de novo, né? É preciso nascer de novo. Tem várias passagens do Evangelho de Jesus, a gente vai encontrar sempre esta referência à reencarnação. Até acredito eu que a exposição da ressurreição dele tenha sido uma forma mais prática das criaturas da época conseguirem entender. Nossa, é possível, né? É possível que a pessoa não desapareça com a morte. Mas nos dias atuais, frente aos conhecimentos da ciência, das culturas religiosas, filosóficas, toda a reflexão que existe, que hoje já não é mais de domínio de uma pequena parcela, mas são conhecimentos públicos, né? Particularmente agora que a gente tem acesso às redes, às informações, às pesquisas. Então, sim, nos compete esta compreensão da vida, para começar a olhar sobre um outro horizonte, não olhar muito focado na existência terrena. Ela tem a sua importância, é um momento de escola, de aprendizado, mas nós temos que compreender na essência o que nós somos. E quando bate um pouco das dificuldades que nós encontramos pelo nosso planejamento espiritual, pela própria estrutura de conhecimento,
ou a dificuldade que nós temos ainda perante a vida, pelas nossas ações, pelo nosso patrimônio, a gente tem aquilo que a gente vê na sociedade hoje, processos profundos de dores, de complicações, de relações, mais particularmente de desinteresses pela vida, né? A gente fala muito em estados de angústia, de profunda depressão, de pessoas que não têm uma motivação para continuar vivendo. E o mais grave disso tudo, que muitas vezes, aparentemente, não tem motivos. A pessoa mesmo se coloca numa situação de não compreender. Eu tenho tudo da vida, eu não sei porque eu estou assim. E essas pessoas não estão em épocas avançadas, fazendo face a problemas complicados da existência. Muitas vezes são situações do espírito que não se consegue identificar e que têm se manifestado de uma forma muito expressiva para os espíritos que estão recém-chegados no plano terreno. Na verdade, parece-me que é uma inadaptação, mas que não há possibilidade do espírito se adaptar ao que ele vê na experiência terrena atual. A dificuldade que nós temos de fazer o nosso planejamento, o nosso aprendizado, ou a nossa convivência com aquilo que nós olhamos para a sociedade e não gostamos, né? Então, como diz Gandhi, nós temos que ser aquilo que nós queremos ver na sociedade. A gente procurar refletir aquilo que nos chama a atenção. Diante dessa situação, mais ou menos eu estou falando essa palestra, fazendo a divulgação dela desde abril, me chamou muito a atenção porque sempre a gente olha aquilo que a gente está vivendo, é a referência daquilo que nos afeta. Então a vida cotidiana nos afeta de uma maneira impressionante. Agora mais do que nunca, parece que a gente está sempre ligado, está sempre ansioso, tem muitas notícias, tem muitas coisas para fazer e a gente começa a divagar muito. Então, diante dessa situação, eu busquei na época um livro de meditação que se chama Atenção Plena, que é esse livro que está exposto à capa ali, para entender um pouquinho também, para fazer um exercício, não no sentido de buscar a meditação como o oriental se coloca, uma meditação para que você se coloque nesse estado de inércia, eu diria assim, ou de desligamento de tudo. Não seria esta busca espiritual, mas seria, sim, uma possibilidade de compreender melhor a vida, o seu dia, o que passou, o que está me atormentando pelo passado e o que está me preocupando pelo futuro, né? Isso tudo ligado a essas questões e associado a uma passagem do Evangelho de Jesus, que é o capítulo 25. Mas o mais interessante disso tudo, e que eu gostaria até que vocês, tendo um tempinho, pesquisassem na internet, o próprio Haroldo Dutra agora, no mês de agosto, ele tem 2 postagens de palestra falando sobre meditação, constituiu um canal exclusivo para tratar desse assunto, que ele inclusive colocou como não sendo um canal especificamente espírita, porque talvez fosse restrito ao grupo ao qual ele já atinge. Então ele abriu um pouco mais isso, fez uma divulgação um pouco mais agressiva na mídia para que isso tivesse um alcance maior. Lembrando que o que chamou muito a atenção dele foi um suicídio de uma jovem que trabalhava como secretária no fórum ao qual ele presta serviço em Minas. Então, a partir daquele momento, disse assim, eu preciso fazer alguma coisa. Pensando nisso, ele buscou esse processo de meditação. Por quê? Porque quando a gente se olha, a gente percebe que a gente não consegue reunir basicamente aquilo que é o conceito fundamental. Não toda essa estrutura profunda da meditação oriental, mas como ele coloca, e este livro também coloca, o que seria esse estado? Seria um estado de presença, seria um estado de atenção ao que você está fazendo, seria um estado de presença no lugar que você está, e seria, por conseguinte, um estado de consciência
de onde você está e do que você está fazendo. Então, esses 3 tópicos fundamentais é que vai fechar um círculo em cima do comportamento humano. E a gente vai dizer assim, mas nós estamos aqui presentes. E aí, se eu conseguisse, tivesse uma varinha mágica para identificar o pensamento de cada um, provavelmente nesses 5 minutos de início de palestra, e da divulgação que nós tivemos através da Amélia, as nossas mentes já viajaram daqui. Talvez nesse exato momento tem pessoas fazendo um esforço para retornar para cá. A mente teima em tirar ela daqui. Então, assim, a gente está aqui, mas não está aqui. Então, o estado de presença e de atenção. Então, quando a gente começa a prestar atenção no que está acontecendo na palestra, a gente divaga novamente, porque milhares de pensamentos do dia a dia são nossa rotina, são as coisas que estão acontecendo, são as nossas preocupações, os nossos planos, e é natural que a gente os tenha, mas nós precisamos ter um certo controle sobre essas coisas, precisamos ter um certo domínio sobre isso. Então, o desafio hoje para nós aqui em meia hora, 40 minutos de reunião, é exatamente isso. Até façam como exercício. Cada vez que divagarem o pensamento, anotem no dedinho. 1, 2, no final da palestra a gente vai ver que faltou dedinhos na mão. 20, 30 vezes a gente foi embora. Volta rapidinho. O palestrante está falando. Eu volto novamente para cá. Então, é uma teimosia da mente que esse livro chama 2 aspectos. A mente atuante e a mente existente. Que aí ele não fala de conceitos espiritualistas, e eu transformaria a mente existente no espírito. Então, o espírito está dominando a sua mente, a sua máquina humana, o seu pensamento, a sua psique, aquilo que eu tenho de informação nessa estrutura física que me acolhe, meu espírito está no comando ou não? Na maioria das vezes não está. Na maioria das vezes é a mente atuante. A mente atuante é pensamento, planejamento, coisas que ela faz para resolver problema, que ela fica pensando. Então é o computadorzinho ligado ali que divaga, ele toma conta de você. Nós vamos hoje aqui, através de um rápido raciocínio sobre isso, porque é um assunto complexo, profundo, a gente teria que falar ele durante um período muito longo, então vai ser uma pincelada. E essa pincelada e esse assunto não poderia estar desatrelado deste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque Jesus não foi, não é, na verdade, um santo que veio aqui para ser adorado, para constituir uma igreja, então todo mundo vai seguir minha igreja, e a igreja é a salvação. Não foi bem essa a proposta. Ele trouxe ideias revolucionárias. Talvez o maior dos pensadores na raça humana, responsável pela estrutura da Terra, sabedor do caminho percorrido pela sua luminosidade, foi capaz de nos legar, então, informações, conhecimentos, estruturas que, se nós conseguíssemos compreender, aceitar, processar isso, colocar isso em prática, ela representaria a relação social que hoje é tão difícil, tão sofrida, tão cheia de conflitos, de guerras, de coisas. Porque, então, o tema ficou sugestivo, essa atenção plena, não necessariamente só com ela, mas ela é uma ferramenta que nos vai possibilitar como encontrar a paz. Será aquela paz, ao final de tudo, quando nos encontramos iluminados? Não, porque não somos seres ainda assim. Mas é uma paz relativa, é uma paz capaz, nesse atual momento da nossa existência, de nos dar a estabilidade, o equilíbrio psíquico, espiritual, a compreensão de fato do que nós somos, compreender profundamente, ter consciência disso. Como é que nós estamos vivendo? O Evangelho diz assim: após a necessidade do corpo, às necessidades do corpo, se sucedem as necessidades do espírito. Então,
nós poderíamos dizer assim, o que nos chama a atenção na vida atual? O que é importante para nós? Será que nós estamos preocupados de fato com a alimentação do espírito? O que seria essa alimentação? O que seriam essas necessidades? Porque as necessidades do corpo, tenho absoluta certeza que todos nós, quase que na totalidade da nossa existência, as nossas tarefas estão voltadas para ela. É a manutenção da estrutura física, são as conquistas dos bens materiais, é o bem-estar, é o prazer, é o lazer, é a realização do ego. Nós precisamos refletir, como diz o Evangelho, que a estas necessidades que são válidas, se sucedem as do espírito. Por quê? Além do alimento material, é preciso alimentação espiritual. E às vezes a gente não se dá conta disso, parece que tudo que nós fazemos se resume à alimentação do corpo. O que nós fazemos para a alimentação do espírito? É uma reflexão muito interessante essa, principalmente que nós estamos numa casa espírita. Algumas correntes de pensamento propõem um monte de coisa para que você tenha sucesso material. Ele é importante, mas ele não é a finalidade maior da nossa existência. Então, não vos inquieteis, não vos preocupeis. Quando Jesus diz assim, não vos inquieteis pelo que haveis de beber, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir. E a pergunta é, a gente se preocupa com isso? Ou não? Fica a reflexão, né? Jesus foi claro, não vos preocupeis. Buscai e achareis. Procurai primeiro as coisas de Deus, do Espírito. Todas essas outras coisas serão dadas por acréscimo. Ele cita então as aves dos céus que não plantam, não semeiam, são tratadas, são milhares de seres na natureza, né? Milhares. As plantas, né? Ele faz referência ao lírio do campo, a vestimenta mais linda do que as plantas, as flores, estruturas sutis de constituição que o ser humano não chega perto. Então, ele diz assim, que o que nós precisamos pedir não é pensar só nas necessidades do corpo, é a iluminação do caminho. Isso nós temos que pedir, a força para resistir ao mal. Não é que as nossas orações vão nos trazer a solução dos nossos problemas. Na verdade, o que a gente desejaria é que tudo fosse resolvido, que tivesse alguma coisa pronta, acabada, que nada mais nos afetasse. E o Evangelho não fala isso. Você pede a força. Você pede qual é o norte, qual é o caminho. Esse caminhar é seu, esse desafio é seu. Essa história é sua, esse patrimônio é seu, esta vida é sua. Não dá para ser vivida por ninguém, não dá para ser resolvida. Você vai ter que resolvê-la uma hora. Então, diante disso, ele pede para a gente não ficar inquieto pelo dia do amanhã. E diz que a cada dia basta a sua aflição. Daí eu peguei esse livro, fui tentar fazer um pouco disso. A gente tem amigos, tem pessoas vinculadas a esses estudos, falam muito bem, e é muito importante, claro, todas as técnicas que possam trazer a gente para um estado de concentração, de atenção, inclusive quando a gente está numa palestra, em um estudo, em uma escola, numa pesquisa, no desenvolvimento da nossa atividade. Se a gente não consegue estar presente, nós não estamos fazendo nada, estamos fazendo mal feito, inclusive a tarefa profissional nossa. O Evangelho é bem claro, ele diz assim, a cada dia basta a sua aflição. Não, mas o que nós fazemos? Teimamos em trazer a aflição do amanhã, que muitas vezes nem vai acontecer, para o momento presente. Então ela vem atordoar a nossa paz espiritual. Ela vem trazer o desequilíbrio, ela vem trazer a tormenta, ela vem trazer toda uma situação de sofrimento que não é a realidade do momento.
ainda que fosse nos compete esta consciência da experiência, uma forma de superá-la, mas não nos preocupar. Esse desafio do Evangelho é o desafio maior para as pessoas, e ele está associado diretamente com o processo de meditação, que nós vamos ver rapidamente. Essa situação dessa imagem é uma situação que a gente quase não passa por ela, né? Eu nunca passei por ela, não sei vocês. O que vocês acham? Ficam assim às vezes? A gente quer arrancar os cabelos, né, com tudo que está acontecendo. A gente fica muito preocupado. Falando do livro de atenção, ele chama atenção plena, desse livro de meditação, ele chama atenção para aquilo que é muito poderoso em nós. Talvez o maior poder que nós temos são os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos tomam conta da gente. E aí o que a atenção plena vai ensinar você a fazer é você aprender a olhar os pensamentos que vêm até você, que a sua estrutura do seu cérebro, do seu organismo psíquico apresenta, que aquilo é um pensamento. Ele não é a sua realidade. Você pode até aceitar. Essas coisas poderão se transformar em uma realidade na sua vida, se você entender que elas, abrir a porta, abraçar elas e venha cá. Vocês vão ser uma realidade da sua vida. Na maioria das vezes não é, são simplesmente pensamentos. E nós temos que aprender a observá-los, porque eles aparecem e desaparecem. Agora, estas sensações que os pensamentos trazem, quando ele colocou aqui no livro, mesmo os negativos, eu diria assim, será que a gente tem mais pensamento negativo ou positivo? Eu acho que eu trocaria ali, colocaria mesmo os positivos. Porque nós temos a péssima mania de acolher os pensamentos ou trabalhar numa base de pensamentos negativista. Então a gente começa a dizer que as coisas não vão dar certo, né? A gente tem a opção de agir baseado neles, e quase sempre a gente age. Então, esses pensamentos, por exemplo, que são pensamentos recorrentes, né? O que há de errado comigo? Minha vida é uma droga, nada dá certo, eu sou inútil. São pensamentos poderosos. Se a gente estiver numa estrutura de conquista, de desafio, do trabalho, qualquer coisa da vida, qual é o primeiro pensamento que vem? Eu vou conseguir ou não? Se o pensamento é que não e você aceita ele, a derrota está instalada, você não vai conseguir. São estruturas muito poderosas. Como é que a gente faz para afastar isso? A meditação vai mostrar um pouco desse caminho. Então, é um pensamento, não é uma realidade. Não é uma realidade. O problema maior é que nós tomamos os pensamentos por realidade da nossa existência. Ele nos assusta. Então, é um medo de algo inatingível. Ah, não, mas pode acontecer. Eu posso ter determinados problemas, processos, dificuldades. Pode, mas não pode. Depende daquilo que você vai fazer. E a intensidade deles, e eles acontecer ou não, depende da sua ação. Então, enquanto pensamentos, nós temos que procurar freá-los. Não deixar com que eles dominem a nossa estrutura. Se a gente parar hoje um pouquinho aqui e pensar assim, quem que está mandando? Sou eu ou é meus pensamentos? Pensamentos negativos. Pensamentos que bate na cabeça uma vez, bate duas. Você não é capaz de tomar conta dessa estrutura e falar para eles, não, dá um basta. Chega, não vai continuar esse processo. Eu vou parar esse processo. Eu vou olhar para outra coisa, eu vou buscar uma outra tarefa, eu vou tomar atitudes, eu vou compreender o que está acontecendo e agir de acordo com aquilo que é possível, que eu tenho de ferramentas nesse momento. Então, como foi falado a questão da mente atuante ou a mente existente, esta mente atuante é os nossos processos de produção de pensamento, julgamento, planejamento, busca por lembranças antigas,
O que a mente faz? Ela trabalha meio que no automático, igual a gente aprende a dirigir no começo, quando a gente pega o carro pela primeira vez, é um desespero, porque a gente esquece de mudar a marcha. Hoje os carros são automáticos, na minha época ainda era com câmbio, você esquecia de pisar na embreagem para trocar a marcha, o carro afogava, um monte de coisa. A mente aprendeu isso e ela faz no processo de piloto automático. Hoje a gente faz um monte de coisa no trânsito, inclusive fala ao celular que não pode, manda mensagem do WhatsApp e você está pilotando o seu carro, porque sua mente já aprendeu como faz. Amarrar o cadarço, uma série de atividades que a gente tem que é bom que essa mente aí, ela tome conta dessas tarefas. São tarefas repetitivas, você não precisa ficar pensando, como é que eu vou fazer isso? Você já fez, sei lá, 1 milhão de vezes. Então, é um processo repetitivo. Isso, essa mente atuante, ela resolve, porque é o processo de pensamento dela. Aparece um problema, ela vai buscar algo semelhante. Ela vai procurar uma referência para te dar uma solução daquele problema. Agora, o grande desafio está quando estes problemas que nós vivenciamos são problemas ligados à área sentimental, emocionais, não são problemas de resolver rápido, não são problemas práticos do dia a dia. Então, não tem uma solução resolvida para a mente. Aí ela enlouquece. Por quê? Ela quer um caminho. Se disser assim, eu não estou feliz e gostaria de estar feliz. Então, eu estou aqui e quero chegar lá, no processo de felicidade. A sua mente pega, começa a olhar as coisas que ela tem para ver como ela faz para te levar lá, para te ajudar. Ela não acha um caminho. Então, este caminho é seu, é a sua consciência, é o seu trabalho, a sua atenção no que está acontecendo, é a sua presença no momento, não é a sua divagação, não é olhar o que aconteceu no passado para tentar resolver. Aqui a gente trouxe um gráfico, não sei se está dando para ler aí, ele está um pouco pequeno, né? Exatamente sobre essa questão da emoção. O que compõe uma emoção? Basicamente, ela é composta de pensamentos, né, que são isso que nós estamos falando, positivos ou negativos. Talvez, na maioria das vezes, os negativos, tipo, não estou chegando a lugar algum com isso. Já pararam? Já aconteceu isso na mente de vocês? Não está dando certo. Quando você fala isso, você tem esse pensamento negativo, imediatamente você passa a ter sensações físicas relacionadas a esse pensamento. Não está dando certo. Você passa a ter ombros tensos, frio na barriga, desequilíbrio, uma dor de cabeça, uma coisa te incomoda naquele momento. Por quê? Foi um pensamento que detonou o processo das sensações do corpo físico. E aí isso, uma coisa alimenta a outra. Você tem imediatamente esse tipo de sentimento. Se eu tenho um pensamento negativo que não está dando certo, que eu não vou conseguir, qual é o sentimento que eu tenho? Sentimento de tensão, de contrariedade, né, de estresse. Eu não estou bem, não estou conseguindo. Isso é uma alimentação constante nesse processo. Esses sentimentos, aliado a estas sensações físicas, faz com que você tenha impulsos. Quando isso você pensa, vem na sua mente, seu corpo fica tenso, você tem esse tipo de emoção, sentimentos negativos, você quer fugir, você quer ficar quieto, você não quer ver as pessoas, você não quer que abram a janela, você quer ficar dentro do seu quarto, eu não quero ver mais ninguém, eu não acredito em mais nada. E aí a gente entra em um círculo vicioso, né? Seria o contrário se o pensamento é positivo. Se a gente trocar essa emoção por uma emoção boa, a gente tem um pensamento bom. Vai dar certo. Está acontecendo isso, eu vou passar, eu vou fazer. Quando você tem esse pensamento positivo, a sensação física é boa, o corpo se sente relaxado, porque você tem adrenalina, você tem endorfina, aquele bem-estar, porque o pensamento é bom. Automaticamente, esses sentimentos são de alegria, são de prazer, são de bem-estar. Você quer abraçar as pessoas, conversar com as pessoas, você quer sair, você não quer fugir, você já não está mais no processo negativo. Então, ambos são emoções positivas ou negativas. E esse comportamento é um comportamento que se alimenta, né? No caso positivo, a gente poderia chamar de um círculo virtuoso.
porque ele leva a gente a um processo grandioso, cada vez melhor. E o outro coloca a gente para baixo. O livro, então, diz que é raro a gente sentir esta tensão ou a tristeza isoladamente. A gente pode observar que nós temos raiva, irritados, amargurados, ciúme, ódio, falta o perdão. É todo um processo muito complicado. E, na maioria das vezes, não é um processo que a gente tem contra os outros, mas é um processo que a gente tem contra a gente mesmo, que é mais complicado. Os depressivos assim, eu não sou capaz, eu não sei o que está acontecendo. Então, não é uma briga externa com alguém, é um conflito interno, interior. Esse conflito é um conflito mais complicado, porque o conflito externo você consegue lidar. Você evita, você não procura, aquilo não te abala. Agora, quando você tem que se autotratar, você tem que se auto-perdoar, auto-compreender, olhar para si, entender o que você é de fato, o que você está fazendo aqui, o que sua vida representa. Não olhar para do outro, não olhar fora, olhar para você, esse processo começa a mudar. Aqui tem um documentário que eu não trouxe, que é a perseguição dos animais selvagens, né, os predadores, grandes predadores. A gente vê no Net Geographic, nos programas de televisão, o bando daqueles animais menores ali pastoreando e uma presa vai ser atacada então por esses predadores. Então, um processo que nesse momento do ataque os animais saem disparada de corrida, porque é a reação do corpo físico. Esta reação do animal é uma reação que nós temos, porque nós também somos animais, habitamos um corpo físico de matéria igual deles. Então, o espírito está se desenvolvendo, o corpo também, mas os instintos do corpo que a gente habita, os animais também habitam. Só que acontece um negócio interessante, a gente observa isso. Logo depois, no programinha que o leão pegou uma presa, o filhote, o menos capaz, enfim. O resto do bando se aquieta e passa a pastorear, como se não tivesse acontecido nada. Até um próximo ataque. Então, minha mulher diz assim, desliga a televisão que eu não quero ver isso. Eu não quero ver o animal pegar e matar outro animal. Eu disse assim, bom, aí tem uma coisa, né? A gente não quer ver o animal na floresta matar outro para se alimentar. E a nossa estrutura de alimentação animal. E a nossa matriz de proteína baseado a milhões, bilhões de mortes de animais por dia para nos satisfazer. Né? Então, uma picanha é uma delícia no churrasco ontem. Né? Mas e o boizinho que morreu por ela? Será que eu penso nele? Pelo menos eu tenho consciência que isso existe. Quer dizer, eu não consigo mais, né? Ainda, a raça humana ainda está dependente, né? É chamado, né, pelos naturalistas cadáveres, e é verdade. Os animais são a fonte de alimentação. Milhares dele dão a vida. Milhares por segundo morrem por conta disso, do homem. Então, um leão pegar um bichinho lá na floresta para sobreviver, não é o problema. Mas ele choca a gente, né? Mas o churrasco do domingo não choca. São reflexões que nós temos que fazer. A atenção plena, essa presença, essa consciência deve existir. Porque na medida do possível a gente tem que ir se aliviando destas cargas, diminuindo, procurando alternativas. A humanidade está fazendo isso. Provavelmente vai haver um momento na nossa história, talvez distante ainda, que a gente não tenha mais. Hoje talvez já não seja mais tão necessário, mas os nossos instintos ainda estão muito próximos disso. Né? Agora, a mente humana, diferente da vida selvagem, a gente corre e briga por ameaças intangíveis, ansiedade, estresse, preocupação, irritação. E o que acontece com essa nossa ameaça intangível? Eu não desligo nunca dela, porque ela está aqui na minha mente, é o meu pensamento. Eu estou assustado com uma imagem que não é real, mas o meu corpo não sabe.
Meu cérebro mostra aquele pensamento, o meu corpo começa a produzir aqueles hormônios que me colocariam na condição do animal. Fuja ou lute. Isso é uma descarga muito grande, é um processo que adoece o meu organismo. Eu não me acalmo nunca, eu não relaxo nunca, eu não desacelero a minha mente. Eu vou adoecer, eu vou ter processos de depressão, de angústia, de desespero, de pânico, tudo. Por quê? Porque eu não consigo desacelerar. A minha mente está mandando recado para o meu organismo físico e ele está em um processo de desequilíbrio. Esse desequilíbrio se reflete através de patologias orgânicas, porque é processo da mente, são processos mentais. Então, o grande desafio nosso, e a gente faz sempre um pensamento voltando lá no Evangelho: não vos preocupeis, não vos inquieteis. Por que vocês estão tão angustiados? Mas a gente não olha o Evangelho. A gente estuda, mas não estuda, esquece, não coloca em prática. Que nesse momento eu preciso me certificar dessa informação, interiorizar ela e procurar viver conforme ela. Tirar um pouco o pé dessas coisas para que a nossa mente possa passar por um processo melhor, né? Então, esses dois aspectos da mente, nós vamos passar rapidamente agora, seriam 10 aspectos aí, só dar uma pincelada neles, que são essas características do modo atuante, que é a mente no piloto automático, e o processo de existencialismo, ou consciência do que nós somos, do que as pessoas são à nossa volta, de respeito à natureza, não só as pessoas, a natureza em geral, todo o mundo que nós habitamos. Quando nós olhamos para o tanto de lixo que nós geramos, eu perdi minha secretária lá em casa, adotei tarefas que eu não estava fazendo. Recolher o lixo, pegar tudo aquilo, levar lá no dia que o caminhão passa, tentar separar, né, um pouco que é orgânico, que é reciclável. Mas a gente fica olhando aquilo, então os nossos irmãos, hoje, né, embaixo de chuva, eu cheguei em casa, eles estavam passando com o caminhão. Aquelas pilhas enormes que eles fazem a cada quarteirão. E aquilo tudo vai para um lugar. Aí eu disse assim, agora eu já estou mais aliviado, né? Já não estou vendo mais o lixo. O lixo já não me pertence. Mas espera aí, onde eu joguei ele? É a natureza. Quanto eu estou gerando? Será que é necessário? Então, os questionamentos dos modelos econômicos, políticos, quando a gente fala capitalismo, socialismo, quando a gente fala em empresas, é necessário emprego, é necessário desenvolvimento, é necessário algumas coisas. Mas este não é o caminho adequado para a humanidade. A humanidade não vai por esse caminho. Ela terá que achar um meio termo entre essas coisas. Por que eu preciso ter 10 camisas ou calças, né? Por que o meu celular tem que ser trocado todo ano se ele está funcionando plenamente? Eu estou com o iPhone 5 ou 4, poderia nem ser iPhone, mas estou me comunicando. Não, mas eu preciso trocar, porque agora saiu 10, é uma tela assim, ele faz não sei o quê. E aí eu mantenho uma indústria que me obriga a comprar. São coisas do processo atual que a humanidade vai ter que resolver, que são processos muito complexos que a gente está vivenciando. Isso desencadeia toda uma estrutura, uma problemática social. Então, nós estamos aqui para resolver as questões. Quando você fala em meditação, ou olha o que o Evangelho está falando, ele está falando das suas questões pessoais, sociais e transcendentais. Seriam as transpessoais. Então, o que é o interesse, o que eu faço pessoalmente? Afeta a sociedade, como eu sou afetado. Então, eu tenho que, além destas relações, então eu tenho que abrir o panorama para as relações de transcendência. Aí entra os conceitos filosóficos, religiosos, religiões, toda essa estrutura do homem que tem que ser pensado.
Se a gente pensar só na questão pessoal e social, a gente vai resumir a vida e a gente não estaria aqui estudando o que nós estamos estudando do Espiritismo. Então é isso, o piloto automático da mente atuante, que é aquela nossa cabeça que não para nunca, dia e noite, você abrir o olho, você já está pensando coisas que você acha que é você e não é. E o existente, que é o que você deveria fazer, tomar consciência da sua vida, olhar se aquilo realmente tem importância. Agora há pouco estava ouvindo uma palestrinha do Karnal, fantástico, falei para minha filha, está parecendo uma autoajuda, mas não é, porque o Karnal é um filósofo de cabeça maravilhosa. Pode olhar o videozinho aí, porque ela critica, né? Esses livros de autoajuda, isso não ensina nada. Bom, o Karnal está dando 10 regras aí, inclusive ele falando, talvez você vai ouvir, o uso da mídia social. Ela é importante, mas eu tenho que questionar quanto tempo do meu dia ela tira. Será que tudo que eu recebo está sendo importante ou não? O que eu estou perdendo de tempo? Vou falar uma coisa para vocês. Qualquer um de nós usa no mínimo 2 horas por dia o WhatsApp. Ele é importante? É. Eu viajei, fui para fora, me comunicar com a minha filha, não gastei. Você tem imagens, tem um monte de coisa. Mas nós também recebemos um monte de coisa que não nos ajuda em nada, não acrescenta nada. Vamos buscar esse tipo de informação. Ele está falando, é uma reflexão, é rever conceitos, né? É ressignificar a vida, a forma como você age, as coisas que você está fazendo ou falando. Então, analisar é a mente sua do piloto automático. Pensa, recorda, planeja, compara, ela quer achar uma solução para você, né? E o modo existente é a minha consciência plena, né? Uma forma de experimentar o mundo, entrar em contato com seus sentidos, né? Uma coisa interessante que o livro fala, você se torna curioso de novo. Como é que anda a nossa curiosidade? Nosso interesse, assim, o nosso deslumbramento pelas coisas mais simples da vida, como é que anda? Terezinha está muito silêncio aqui dentro, o pessoal vai dormir, acho que a palestra desviou o caminho, desviou? Vocês podem, inclusive, hoje nós estamos num grupo menor, se alguém quiser colocar alguma coisa interessante. Nós não vamos prolongar muito, mas podemos colocar uma ideia, né? Debater uma ideia. Então, essa pincelada toda que nós estamos dando aqui do conhecimento da mente e do espírito é para chegar no Evangelho de Jesus, porque senão não vou compreender. Sim, Jesus está louco. Falou assim para mim, não se preocupa, por que vocês estão angustiados? Que história é essa? Eu preciso compreender o que Jesus estava falando. E através dessa reflexão, dessa consciência, de eu me desligar um pouco daquilo que não vai resolver mais a minha vida, isso é assim, bom, mas o passado existiu, sim, eu não consigo esquecer ele, mas ele não pode continuar influenciando a minha experiência atual. Porque todas as dores, as dificuldades, os problemas, as brigas, os conflitos, eu continuo revivendo ele no dia a dia, refazendo aquele caminho, sofrendo as mesmas emoções e desgastes, né? Ou então eu estou fora daqui do momento presente, porque eu estou pensando amanhã. Amanhã eu tenho que pagar um boleto, cedo eu vou para tal lugar, eu vou para Rio Preto, tenho um compromisso, assim. Pronto, a mente já divagou. Vocês marcaram quantas vezes já deu, que a cabeça foi para outro compromisso, de amanhã ou de ontem? Tem um monte, né? Como eu estou falando aqui, não estou parando, a minha não deu muito ainda, não estou dando espaço para ela. Se dá um espacinho para ela já sai fora e volta. Ela vai acontecer isso, né? Lutar e aceitar. Então, esse lutar era o animal. Ele corre porque ele sabe que ele não pode, ou ele enfrenta. A gente já viu os animais maiores enfrentam, brigam, lutam. A gente faz muito isso aqui, ó. E a gente faz pouco isso aqui, porque está atuando a sua racionalidade, do seu pensamento, né? A gente envolve o mundo real com o mundo que nós idealizamos aqui dentro da nossa cabeça.
Os inimigos, as coisas que vão acontecer, tudo de negativo. E o existente é a gente procurar com vida, ele diz, né? Olha, suspender temporariamente, observar o mundo e a vida se desenrolando, permitir que as coisas sejam como elas são. Até porque a gente tem a audácia, a petulância de ser Deus, nós somos Deus. Por quê? Porque nós podemos mudar as coisas. Difícil. Também não é a aceitação do comodismo. Então eu aceito, não faço nada, é tudo desse jeito. Não, não é isso. Aceitação é uma consciência daquilo que está acontecendo, das experiências, e aproveitá-las, né? Aproveitá-las é o processo para que a gente possa aprender com elas. Então, aceitação não é o mesmo que resignação. Ver os pensamentos como reais, este é a mente que não para nenhum momento, e eventualmente tratá-los como eventos mentais. São simplesmente pensamentos que a gente pode aceitar ou não. Evitar o problema e aproximar-se dele. Então, essa estrutura da mente, por exemplo, faz você lembrar de lugares onde você não quer ir. Usado no contexto errado, ela conduz você ao esgotamento e à exaustão. Porque aí você não quer que determinada coisa aconteça, nem aconteceu, sua mente começa a fazer aquele trabalho, né? Enquanto que na consciência presente, você é convidado a se aproximar das coisas que você sente necessidade de evitar. Olha que interessante. Você é convidado a se aproximar de coisas que você quer fugir. Via de regra, a gente faz isso. É a fuga da mente atuante. A mente existente diz, não, olha o problema, né? Aí é a aceitação, aí é a compreensão. Aí é o processo da dor, aí é o processo da provação. Quando a pessoa, em um estado muito complicado, ela se torna obrigada. Chega a um ponto que ela é colocada de uma maneira que ela, mesmo que a sua mente deseja, ela não consegue mais fugir. Ela está dentro do problema. E aí, mentalmente, ela continua fazendo esta guerra interior, de fuga. E aí é complicado. Porque a dor da experiência não serviu para o aprendizado. Ou seja, eu reprovei. Eu vou fazer a dor da experiência de uma maneira mais profunda, para ver se eu consigo ser dobrado, né? Essa viagem no tempo mental que a gente falou e o tempo presente, que é tudo isso que a meditação fala, atividades exaustivas da mente, né, que é essas que a gente são as nossas atividades cotidianas. A gente não pode abrir mão disso, tem que cuidar da casa, limpar, trabalhar, ganhar nosso dinheiro, organizar as coisas. É tudo bem, isso aqui é necessário. Mas o modo existente, ele precisa reequilibrar a gente, ajudando a identificar atividades que revigoram e aquelas que esgotam, para que a gente possa perceber essa necessidade e a gente ter um tempo para a gente também. Senão a gente entra na loucura do outro, né? Uma loucura muito complicada, que aí a gente não ajuda. Então, eram aquelas colocações, e para finalizar, algumas ações que o livro traz através do processo de meditação. Então, ele orienta assim, diariamente, inclusive o Haroldo cita um negócio interessante, né? Porque ele fala que são as âncoras. Então, o budismo, o hinduísmo, algumas correntes de processo meditativo se colocam em estado de total desligamento através de um mantra, de uma música, da repetição de alguma coisa, de uma fala. Então, Haroldo disse assim, a gente pode iniciar o processo de meditação lavando louça, caminhando, fazendo a caminhada, prestando atenção, repetindo os passos, tendo a consciência corporal do que está pisando, de como é o passo, de como eu estou sentindo isso. Então, são âncoras que eu busco dentro daquilo que me é agradável, e é um processo de reflexão. Traz você para o momento presente. Que eu pergunto assim, quantas vezes a gente encontra com a pessoa, eu estava caminhando 1 hora, ela não sabe nem onde ela passou, o que ela fez. Eu posso falar porque é meu irmão. Eu vi caminhando, e não seria diferente eu com o telefone aqui caminhando.
Você percebeu que você passou assim? Olhou para as árvores, viu os passarinhos, daquela árvore tinha um casal de araras, que agora está comum aqui, eles passeiam por todo lado. Conseguiu ver? Não, não vi. Tinha flores? Não, não vi. Não vê. Por quê? Porque você não está naquele momento seu ali. Então, você está fazendo uma caminhada, mas você não está caminhando. Você está aqui no centro, mas não está aqui no centro. Está com alguém na sua vida, mas não está com esse alguém. É complicado. As mulheres chamam a atenção da gente, né, Laura? Minha mulher sempre fala muito, vocês são muito frios, homens. Vocês não estão presentes. Vocês não dão um beijinho. Vocês não falam que ama. Vocês não batem papo. E é verdade. A gente não faz isso. Precisa aprender a fazer. Conversar com as pessoas. Né? Conversar é um estado de atenção. Mas se eu estou conversando com atenção, eu estou olhando para você. Agora eu estou te ouvindo, eu desliguei o resto. Não estou olhando no WhatsApp, estou olhando para você. Então, eu dediquei esse tempo para você e você para mim. Então, estamos num processo de conversa. Estou ouvindo. Está aberto as sensitivas da alma? Está aberto, tem que abrir. Se não abrir, eu não vou sentir. Então, eu esqueci só um exemplinho para a gente encerrar. Fala assim, qual foi a refeição de vocês hoje no dia? O que vocês almoçaram hoje? Como é que foi esse almoço? Cada um pensa um minutinho. Aí quem quiser falar sobre ele, pode fazer a exposição. Como que ele foi? Sentou-se na mesa, ajudou a preparar, estava preparado, estava presente no almoço. A hora que a gente começa a pensar, a gente fala assim, não, eu estava ausente. O que vocês comeram? Você pensa, você fala, meu Deus, não lembro. Alguns falam, não, eu lembro. Comi um bife, comi uma salada. O que tinha na tua salada? A minha salada hoje tinha beterraba e tinha cenoura. Opa, ótimo. Percebeu a cor diferente? Por que eu vou olhar para a cor da minha salada? E a hora que você pegou a beterraba para comer, sentiu a textura dela? Sabor um pouco mais adocicado? A cenoura estava mais cozida, menos colorido dela, bonito, né? Laranjado. Como é que estava? O tomate. E as folhas verdes? Você olhou para elas? A hora que pôs na boca, assim, então eu estou fazendo minha refeição do almoço. Eu senti cada momento. As sensitivas do corpo estavam presentes? Estava ou não estava, gente? Quem estava plenamente olhando o alimento, sentindo tudo isso? Quem estava? Vamos ver, levanta a mão. Tá, eu acho que eu estou com esse grupo aí, a minoria que estava presente. Não, estou com esse grupo, não, estou com outro grupo. Poucas pessoas levantaram a mão. Porque a gente não está presente. E aí a gente vai perguntar assim, é um momento especial, enquanto eu posso me reunir com os amigos, com a família, ou se eu vivo sozinho, ou com um amigo, ou com alguém que está na mesa. Como é que eu partilhei isso? Porque ali eu exercitei aquilo que são os meus instintos físicos. São sensitivos do corpo. Paladar, olfato, tudo isso. A visão. Agora, se nenhum processo de alimentação não consigo ver isso, como nós falamos, tinha um bife, tinha frango, tinha ovos. Mas eu pensei no animal que me deu aquela carne, como é que é aquele processo do ovo que estava na minha mesa para a alimentação. Eu tive gratidão por esse momento? Não, não tive. Mas nós estamos tão ausentes que nós não temos por nada mais. Então, é difícil para o ser humano que não consegue estar atento às sensitivas físicas, que são fáceis, que são sensitivas do corpo físico. São estruturas. Aí nós vamos para estruturas mais avançadas. É o sexto sentido, ou o sétimo. Aí transcende, aí são coisas do espírito. Como eu vou me apegar às coisas do espírito se eu não consigo me apegar às físicas? Que está aqui na minha mão, eu não consigo.
Eu não consigo falar com as pessoas na rua, um estranho, não consigo trocar uma ideia. Por quê? Eu não desenvolvo essa habilidade. Como é que eu vou desenvolver a habilidade espiritual da transcendência? Que é uma exigência sutil, são energias, são processos mais complexos. Se ele desencarna lá do outro lado, ele não tem nem noção que morreu, nem onde está, o que ele está fazendo lá. Como ele vai fazer? Nós temos que nos preparar. Então, algumas ações, praticar a receptividade, se tornar menos crítico. A gente é um pouco crítico, eu, no caso, não vocês. Praticar a permanência no presente, tudo isso que a meditação fala, interpretar os pensamentos de uma forma menos literal. Se a gente sair daqui hoje e falar, bom, eu vou começar a olhar os meus pensamentos e vou dizer para eles que é pensamento, que ele não existe, e eu vou aceitar ou não aquilo que é bom, aquilo que me faz bem, eu vou começar a controlar minha mente. Ótimo, excelente. Serviu para a gente dominar uma parte importante, porque aí sim eu vou me afinar com o Evangelho. Eu não vou me inquietar tanto, não vos inquieteis, não vos preocupeis. Cada dia basta o seu problema. Deixa o de amanhã para amanhã, o de depois de amanhã para depois de amanhã. Olhar para si mesmo com generosidade também fará com que eu tenha mais empatia e olhar para os outros. Não precisa se comparar aos outros. Esse é um processo difícil, né? Porque a selfie... Deixa eu ver, está melhor assim, aqui está bom, está legal. E aí eu comparo essa selfie minha com a dos outros, que está lá no Instagram, no Facebook, e vejo quantos likes tem, quantas curtidas, para ver se eu estou bacana na fita, né? Não é isso? Mas é exatamente o contrário. Você não precisa se comparar aos outros. Por quê? Porque você nunca vai ser os outros. É que você se comparar a uma pessoa, ela tem todo dinheiro, você vai ter todo dinheiro, você não vai ser aquela pessoa. Você é você. Você é a tua estrutura. Você recebeu aquele corpo, aquela experiência, aquele patrimônio, aquela vida, aquelas pessoas. Tudo aquilo é seu. Ah, mas eu quero mudar. Então eu vou trabalhar para mudar, mas é meu. Não posso querer o do outro. Porque via de regra a gente quer o do outro e o outro é muito mais dolorido, né? Porque depois que sai da selfie, tirou a câmera dali, já fez a foto bonita, aí sobra a dificuldade, como a nossa, não tem nada diferente. Tratar a si mesmo com compaixão e aos outros, para se libertar da dor, e aí ele diz que vai surgir no seu lugar uma sensação de felicidade. Não é a felicidade plena, mas é um exercício para a gente começar a se desligar um pouco de todas essas turbulências mentais. Então, a reflexão da noite se baseia no Evangelho, e quando a gente fala em meditação, que aí a gente precisa olhar o Haroldo, sim, que ele está com um canal exclusivo, tem 3 palestras específicas sobre esse assunto, ensinando como fazer, etc. e tal, que é fantástico. Não para que a gente vá virar que nem um Buda, né? Botar o pezinho assim, conseguir ficar em posição de lótus, 1 hora parado no lugar, sem sentir dor nas costas. Vai ser difícil. Mas não é esse o objetivo. Mas o objetivo é dizer assim, que a meditação é esse resumo. Presença. Nós viemos para o centro espírita, nós temos que estar aqui. Daqui a um pouco eu estou em casa, eu estou com as pessoas na minha casa. Eu estou com os amigos, eu tenho eventos, amanhã eu estou no trabalho. Presença, atenção àquilo que nós estamos fazendo e consciência disso tudo que está acontecendo. Que esse inspirador mestre das nossas almas e vidas, Jesus, continue com esse seu Evangelho aberto e que as nossas mentes consigam compreender um pouco melhor. Porque o processo primeiro é de compreensão, aceitação, para depois a gente colocar isso no processo de ação em prática. E aí a gente vai ver, de fato, a nossa transformação e essa paz que a gente tanto deseja. Que Jesus nos abençoe agora e sempre, que assim seja.